hoje, o juiz Sérgio Moro teve duas, no jargão, teve duas oitivas. A do ministro Palocci, que a gente brincou aí com o nome de italiano, que é o nome que aparecia lá, e o do Léo Pinheiro. Nós tivemos com informações durante a tarde, mas pedimos então também ao Julian, né, o nosso companheiro lá em Curitiba, para que ele apurasse melhor para a gente, nos desse mais detalhe. Julian, afinal, o que é que o pessoal contou aí para o Sérgio Moro? Hein, Julian, boa noite. Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos que nos acompanham. Hoje, o empresário Léo Pinheiro, em depoimento no processo que envolve o triplex no litoral paulista, ele afirmou que a OAS bancou sim a reforma no apartamento e também a diferença de custo do apartamento que a ex-primeira-dama e que o ex-presidente Lula teriam comprado para esse triplex. Segundo o empresário, a diferença dos apartamentos seria ali de aproximadamente R$800 mil. O empresário afirmou que a reforma bancada pela OAS foi uma solicitação da ex-primeira-dama e teve um valor de cerca de R$1.100.000. O senhor se recorda aproximadamente quanto foi o custo de todas essas reformas que foram feitas nesse apartamento? No triplex, acredito que mais de 1.100.000. 700 e 800 mil foram pagos a uma empresa que nós contratamos para fazer as reformas e o restante com compra de alguns equipamentos que não foram adquiridos diretamente com a empresa e sim diretamente pela OAS. O triplex teve o valor, segundo o empresário, de R$1 milhão. A diferença de 800 mil também foi descontada da dívida da OAS com o Partido dos Trabalhadores, segundo o empresário. E a questão da diferença do preço entre o imóvel que eles compraram lá atrás e o preço que era do triplex, também foi abatido de alguma forma? Também foi abatido nesse encontro de contas que eu tive com o João Vacari. O senhor lembra qual que seria a diferença, aproximadamente? Uns R$800 mil, 750 a 800 mil. Léo Pinheiro foi questionado sobre o motivo da OAS pagar estes valores. Ele afirmou que a dívida com o PT de R$15 milhões era porque o pagamento era uma regra de mercado, ali posicionada, exigida pelo Partido dos Trabalhadores. A OAS pagava primeiro porque era uma regra de mercado. Tinha sido estabelecido que em alguns mercados, naquela época, existiria uma contribuição de 1% para o Partido dos Trabalhadores e que o gerenciamento disso seria feito pelos tesoureiros do partido. Ao longo do tempo, a gente percebe que não era só despesas do partido, isso tinha uma amplitude muito maior. Era de um projeto político e por isso mesmo que os tesoureiros designavam para que a gente fizesse pagamentos os mais diversos possíveis. Em outro ponto, segundo o empresário, ao ser questionado pelo juiz Sérgio Moro, ele afirmou que foi procurado pelo ex-presidente Lula e afirmou que o ex-presidente pediu para que ele destruísse qualquer provas que envolvesse ali uma negociação com o João Vacari Neto, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, que pudesse envolver o nome do ex-presidente com a Operação Lava Jato. Onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta: Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através de João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com João Vacari com você? Se tiver, destrua. O empresário chegou a afirmar brevemente que a reforma no sítio de Atibaia também foi bancada pela OAS, mas os advogados de defesa do ex-presidente Lula afirmaram que não fazia parte do processo. E, portanto, o juiz Sérgio Moro decidiu não aprofundar em detalhes, mas ele afirmou, o Léo Pinheiro, que a reforma foi mesmo realizada pela OAS, a empreiteira que contratou arquitetos para fazer este trabalho no sítio em Atibaia. Heródoto. Obrigado. Bom, a defesa do presidente Lula desqualificou completamente o depoimento do Léo Pinheiro
dizendo que isso é uma armação entre o Léo Pinheiro e o Ministério Público, porque o Léo Pinheiro quer sair da cadeia. E a forma, então, dele sair da cadeia seria fazer uma armação, né, dizendo aquilo que o Ministério Público quer que diga para responsabilizar o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi essa nota que foi divulgada agora há pouco e eu estou trazendo aqui para você como sendo o outro lado. O nosso comentarista, o Ricardo Couto, está aqui conosco. Boa noite, Couto. Tudo bem? Boa noite, Heródoto. Boa noite a todos. Bom, Couto, esses dois depoimentos hoje, né, acabaram virando o noticiário de pé na poá. Né? Tanto o do Léo Pinheiro ou do Palocci. Queria começar pelo Palocci. Era previsível que o Palocci, como diz o noticiário, estaria também negociando uma delação premiada para ver se também ele sai da cadeia? Há vários dias vem sendo comentado isso na imprensa e no mercado financeiro também. E que ele estaria disposto a contar coisas não só do governo e do PT, né, que ele serviu a 2 governos, do Lula e da Dilma, mas também das empresas com quem ele negociou. Né? Porque você lembra que quando ele caiu no governo Dilma, ele tinha uma empresa dele, Projeto, que recebeu muito dinheiro das maiores empresas do país, de montadoras, de bancos, né, de frigoríficos. Então estava já uma preocupação no mercado com o que o Palocci poderia acertar no acordo de delação. E hoje, no depoimento ao juiz Sérgio Moro, ele próprio tomou iniciativa de avisar que estava disposto, sim, a contar tudo. Com nomes, endereços, operações, abriu o jogo. Ele falou espontaneamente? Espontaneamente para o Sérgio Moro. Isso não avançou, porque agora ele vai ter que fazer o rascunho da delação, que pode ou não ser aprovado. Né? Precisa ver se é feito pelo Ministério Público ou pela Polícia Federal. Entendi. Agora, continua outra coisa que eu queria te perguntar em relação ainda a esses acontecimentos. Quer dizer, o Palocci, então, ele foi ministro da Fazenda do Lula, depois ele chefe da Casa Civil da Dilma. Da Dilma. E por um breve período. Né? Tá. As 2 vezes ele caiu. As 2 vezes ele caiu. E nas 2 vezes, quer dizer, a primeira foi aquela questão do caseiro, né? Lembra da casa de Ribeirão? Da República de Ribeirão Preto, que era uma casa lá em Brasília, assim, bastante animada. Casa divertida, né? Divertida e tal. Lobby. Tudo mais. E aí ele caiu naquela ocasião e agora com a Dilma por causa de muito dinheiro, que aliás é uma coisa curiosa, né? O Al Capone pegaram nos Estados Unidos por causa da receita, né? Do imposto de renda. E o Palocci foi descoberto pelo ISS, que é o Imposto sobre o Serviço da cidade de São Paulo, que a prefeitura descobriu que ele estava pagando muito ISS de uma hora para outra. Né? E aí viram que ele ganhou em pouco tempo mais de 20 milhões de reais. E sobre isso pagou imposto. Daí que houve a denúncia, um apartamento belíssimo que ele tem nos Jardins, salas comerciais, enfim. Muito dinheiro que ele ganhou em pouco tempo, aí desconfiaram e ele acabou caindo. A gente já estava aqui no nosso jornal, foi bem no início do Jornal da Record. Eu lembro. Agora, continua. Então, se confirmar que ele vai realmente fazer a delação premiada, isso obviamente vai demorar ainda semanas, né, talvez 2, 3 ou 4 semanas. Quer dizer, nós vamos ter notícia ainda para algum tempo. É isso não tem a dúvida. Hoje, acompanhando o noticiário, a gente até comentou aqui à tarde, Heródoto, falavam muito em delação do fim do mundo. Nós estamos vendo que é só o começo do fim do mundo, porque ainda faltam as outras empreiteiras, a Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, a OAS do Léo Pinheiro. Faltam as outras estatais, porque até agora só falaram da Petrobras, né? E você não vai acreditar que só houve problemas na Petrobras, em todas as estatais ainda. Então, nós temos notícia aí por muito e muito tempo. Bom, eu queria que você falasse um pouco do Léo Pinheiro, mas a gente vai mostrar de novo uma sonora aqui do Léo Pinheiro, dada a polêmica, né, que há em torno do tal do triplex, se pertence ou não pertence ao presidente Lula, se o Léo Pinheiro teve ou não participação. Então, vamos mostrar o que ele disse para o ministro, para o juiz Sérgio Moro. Os investimentos feitos num apartamento não eram para um apartamento decorado, era para um apartamento específico para uma família. Entenda bem, com todo respeito à figura do ex-presidente, o apartamento é um apartamento personalizado, ele não é um apartamento decorado, ele foi feito para uma família morar. Se o presidente não quisesse, nós ia ter um belo problema que fazer com o apartamento, porque ele era muito personalizado. É um valor excessivamente maior das reformas que foram feitas e da decoração feita do que valia o apartamento. Isso é público e notório, estão nos autos. O lucro daquele empreendimento praticamente estava indo embora na reforma que estava fazendo em um apartamento só, e eram 100 e tantos. Então tinha que ser dada uma solução, e foi dada a solução.
a OS Empreendimentos não teve prejuízo na reforma porque foi paga através da RENEST, da obra da Petrobras, do encontro de conta dela e de outras obras. Isso é muito claro. Não tem... Então, eu vou perguntar objetivamente para o senhor. O senhor entende que o senhor deu a propriedade desse apartamento para o ex-presidente Lula? O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família. O senhor usou valores da Petrobras para fazer, provenientes da Petrobras para fazer alguma reforma nesse imóvel? Não. Eu usei valores de pagamento de propina para poder fazer um encontro de conta. Em vez de pagar X, paguei X menos despesas que entraram no encontro de contas. Só isso. Bom, e agora, Coutinho? Olha, tem essa questão do triplex, né? Que desde o início das denúncias contra o ex-presidente Lula está no centro da questão, se é dele, se não é dele e tal. E agora o Léo Pinheiro confirma que desde o início era o presidente Lula. Agora, isso vai depender de provas também, porque ele não fechou ainda o acordo de delação, ele está negociando. Ele já tinha feito antes, aí vazou, os primeiros depoimentos dele vazaram, inclusive atingiram o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, também por causa da reforma de uma casa. E agora ele está confirmando que o apartamento era do presidente Lula. Mas eu acho muito mais grave para o Lula é a questão que ele falou da destruição de provas. Eu vou mostrar para você comentar. Vamos. Só para a gente pegar esse assunto, Sim. eu queria te dizer o seguinte. Tem foto do presidente Lula nesse apartamento? Eu vi uma foto, acho que na Veja no ano passado. Tinha foto? Uma foto do Léo Pinheiro com o Lula nesse apartamento. Tá. Tem também o depoimento do zelador do prédio? Ele disse que teria visto o presidente lá e Dona Marisa lá algumas vezes. Exatamente. E o zelador, na última eleição, no ano passado, foi candidato a vereador e se apresentava como zelador do triplex. O zelador do triplex. Eu acho que aí agora nós chegamos a um ponto que tudo tem que ser provado, né? As delações, essa do Léo Pinheiro hoje, tudo vai ter que ser comprovado. E o dia decisivo, eu acho, para essa questão é o dia 3 de maio, quando vai ter um interrogatório. O Sérgio Moro marcou o interrogatório do ex-presidente Lula para o dia 3 de maio. Né? Aí tudo isso vai ter que ser esclarecido, porque até agora é sempre a mesma coisa. A defesa do presidente Lula diz que não é dele, que nega todas as acusações e tal. E de outro lado, a Polícia Federal, o Ministério Público insistindo nisso. Aí o dia que vai decidir é o dia 3 de maio. E aí se vai saber se há ou não provas, porque toda a defesa do Lula é baseada em dizer que não há provas. Cadê as provas? Então agora nós vamos saber. Entendo. Bom, em que pese, há também prova testemunhal. Claro. Essas aí são provas testemunhais. Claro. Não, se elas são válidas ou não, elas a justiça não são vai julgar. definitivas, mas elas são importantes, claro. Certo, tem Sim. a prova testemunhal. Bom, vamos então mostrar mais um ponto aqui do depoimento do Léo Pinheiro, que o Couto falou agora há pouquinho, né? Que nós até estávamos conversando agora há pouquinho, e a gente reputava aí como sendo talvez o ponto mais contundente de tudo isso, que o presidente Lula teria, nós estamos colocando no condicional, teria pedido para que o Léo Pinheiro destruísse provas da corrupção. Eu tive um encontro com o presidente junho. Bom, isso tem anotado na minha agenda. São vários encontros, onde o presidente textualmente me fez a seguinte pergunta. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Eu disse, não, presidente, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através de João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com João Vacari com você? Se tiver, destrua. Ponto. Aí tá. Você tem toda a razão, Heródoto. Esse é o ponto mais delicado de todos os depoimentos, delações até agora. Por quê? Porque destruição de provas é obstrução da justiça. E essa é a principal razão, em todos os casos anteriores, do pedido de prisão preventiva. Uma coisa é colocar em risco a sociedade, a segurança, e a outra é destruição de provas, ou ameaça a testemunhas. Só um detalhe. Lembra quando prenderam o Delcídio? A razão foi tentativa obstrução da justiça. É de tentar comprar o silêncio do Cerveró. Na verdade? Foi não. isso, exatamente. Mas isso foi considerado grave a ponto de um senador
com mandato e parar na cadeia, como foi o Delcy. Foi preso em flagrante no hotel. Preso em flagrante no hotel. E esse processo continua ainda, né? Quer dizer, agora então nós teríamos... Que envolve também o ex-presidente Lula. É um dos 5 processos que ele responde como réu. Entendo. Quer dizer, essa questão então de, vamos dizer, desse pedido, é a versão dele, né? A versão do depoente. Não sabemos se isso é verdade ou não. Pode se confirmar ou não. Nesse caso é difícil de provar, porque foi uma conversa dele com o ex-presidente Lula, né? Nesse caso é mais difícil. Agora, isso tudo, até o dia 3 de maio, vai ter que ser esclarecido e eu imagino, a Operação Lava Jato já tem 3 anos. Se o Moro marcou para o dia 3 de maio, daqui a 2 semanas, no interrogatório do Lula, não é crível que ele não tenha provas, né? Que ele não apresente nesse interrogatório o lado... porque, na verdade, o Moro é ao mesmo tempo juiz e promotor, né? Ele denuncia, trabalha junto, é a força-tarefa de Curitiba, com os procuradores da República, né? Então, hoje eu escrevi um blog de manhã, Heródoto, falando que está se fechando o cerco ao Lula, né? Os últimos depoimentos, as delações dos Odebrecht, pai e filho, tudo encaminha para isso, para um desfecho. Tá bom. Bom, vamos conversar mais. O nosso trabalho está muito curtinho, eu só queria aproveitar e perguntar o seguinte a você. O que me deixou bastante surpreso, não sei se foi você, foi o senhor Emílio Odebrecht. Primeiro deu declarações como essa, como se ele fosse o rei do Brasil. E continua achando que é. Continua achando que ele é o rei. Ele não mudou nada. O rei é o vice-rei, porque o rei era o rei de Portugal. Ele é o vice-rei do Brasil, não é isso? Depois dele dizer o seguinte, Couto, dele dizer que ajudou a escrever a Carta dos Brasileiros. Não, eu também. Eu trabalhei na campanha em 2002, né? E ajudei na redação final do texto. Eu não sabia de nada disso, fiquei estarrecido também, surpreso como todo mundo, embora eu estivesse trabalhando na campanha. E essa foi uma das coisas aí que nos últimos dias deixou a gente assim perplexo, né? Entendi. Eu queria lembrar só uma coisa que eu esqueci de informar antes, claro, do Léo Pinheiro. Ele já tinha fechado uma delação premiada antes. Aí houve o vazamento, a história do Toffoli. Agora está acertando um novo acordo de delação. Ele já foi condenado a 26 anos de prisão. O Léo Pinheiro. Ele já foi condenado. Então, uma pena de 26 anos. Tudo isso está em jogo. Agora, Couto, em relação aí sobre o depoimento que dado hoje à tarde, há outras informações interessantes. O seguinte, por exemplo, o pagamento de propina em contrato da Petrobras. Por isso é que tudo foi parar lá em Curitiba. Vou mostrar então a declaração do Léo Pinheiro. Havia também desses contratos, juntamente com os pagamentos a agentes da Petrobras, parte dos valores sendo direcionados a agentes políticos ou a partidos políticos? Sim. Existia alguma regra relativa a esses pagamentos? Não. Não existia regra. Existia regra para o pagamento para cada partido, mas dentro de cada operador desses partidos, a forma de pagar dependia de cada caso, de cada empresa. O senhor Paulo Roberto Costa, até depondo nesse mesmo processo e também naquele, mencionou que havia uma espécie de percentual de pagamento de vantagem de vida de 1%, que seria dividido entre agentes da Petrobras e agentes políticos. Havia isso mesmo? Havia. E aí, Couto? Aquele negócio é o começo do fim do mundo, né? Porque a cada momento a gente fica sabendo de mais coisas, né? E fica muito claro que havia um grande cartel de empreiteiras, de um lado, e de outro lado um grande cartel de políticos e agentes públicos que privatizaram o Estado brasileiro, né? Dividiram o butim entre eles. Onde isso vai parar, que todo mundo quer saber, onde, quando, como, ninguém pode imaginar. Porque a cada dia a coisa vai se agravando. Porque a gente precisa saber os outros. Precisamos saber Eletrobras, o BNDES. O BNDES. Algumas coisas já apareceram, assim, mas não houve ainda a investigação mais aprofundada. E não aconteceram ainda as delações das outras grandes empreiteiras, porque eu imagino que não foi só a Odebrecht, ela era a maior de todas, mas o modus operandi certamente era o mesmo. O Couto está até falando latim hoje. Modus operandi, olha só. A gente vai aprendendo. Obrigado. Obrigado, Heródoto. Até mais. Tudo de bom.